Bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagens sobre a Crise Global de Saúde. Esse vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e também no nosso grupo de Facebook. O webinar vai ser gravado e incluído no nosso canal do YouTube. Também faremos um resumo por escrito com os principais pontos da conversa. Os links, tanto do resumo quanto do vídeo, serão divulgados depois no grupo do Facebook. A ideia é que a conversa hoje dure por volta de 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das perguntas que a gente tiver. As convidadas de hoje são a doutora Joana Dark, médica, infectologista e professora universitária no Distrito Federal, e doutora Silvia Lemos, médica, infectologista e doutora em medicina tropical, que fala de Pernambuco. Bom, primeiro de tudo, agradecer o tempo de vocês. Joana, Silvia, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Para quem está assistindo, perguntas e comentários podem ser enviados pelo chat do Zoom ou nos comentários da transmissão no Facebook. Bom, gente, vamos começar pelo que todo mundo quer saber, né? Quando que sai a vacina para a Covid-19? Eu sei que a resposta é complexa e, né, não dá para a gente cravar uma data, mas dá para arriscar um prazo? Tem que se inscrever? Quem pode falar primeiro? Bem, a primeira coisa que eu tenho que dizer é uma palavra que eu aprendi quando comecei a rever esses estudos de vacina, o prazo é paciência. A gente vai ter que esperar o tempo da ciência. A gente pode ter algumas possibilidades até o fim do ano e outras a partir de janeiro, mas o prazo em si seriam entre 12 a 18 meses, para que a gente possa ter alguma coisa mais segura. Até lá, são experimentos. Então, a minha resposta é paciência. A gente tem que levar em consideração que a gente está falando de um tema muito delicado e importante. E a vacina ela só pode ser disponibilizada mediante os testes adequados de eficácia, de segurança. Apesar das fases de desenvolvimento estarem sendo aceleradas, a gente não pode pular etapas. Então, a gente tem que ter realmente, como a doutora falou, reforço, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, manter as medidas ainda que evitam a transmissão da doença, até que a gente tenha essa vacina para voltar à normalidade. Esse prazo, entre 12 e 18 meses, é o menor prazo possível para se ter uma imunização. E mesmo assim, nesse prazo, não haverá como imunizar todos. Vai ter que ter uma opção entre quais serão, se vai imunizar primeiro os mais vulneráveis, porque a questão da produção, a fabricação, o armazenamento, a execução de tudo isso, ela demora um tempo. Então, mesmo tendo essa perspectiva, a gente tem que ter cuidado, porque talvez não tenha um estudo disponível para toda a população do mundo, né? De forma rápida, de forma célere. E uma outra coisa também importante é o seguinte, é que para que a gente possa ter uma vacina que os pesquisadores estão apostando muito, eles precisam ter muita segurança, porque nós sabemos o quanto tem sido difícil vacinas nos últimos tempos, principalmente porque existem grupos de vacinas e a gente sabe que algumas vacinas saíram e não tinha a segurança necessária e aí perdeu-se toda a pesquisa. Então, diante de uma pressão tão grande quanto essa, de todo mundo acha que tendo a vacina, a partir de amanhã, tudo vai voltar ao que era para todo mundo, não é bem assim. E nos desenhos dessas vacinas já estão elencados quais são os grupos primeiros de testes, para depois, como a doutora Joana falou, ter a distribuição. Então, a vacina ela tem que ser segura. E a segurança ela tem duas partes. A segurança imediata, quais as reações imediatas que vão acontecer, que agora já começa a se ver desses primeiros trabalhos que foram publicados agora, a semana passada, imediatos, e ao de longo prazo, que entra a farmacovigilância. Então, não é uma coisa
que a gente possa dizer o produto está pronto, ele vai ser usado e até logo. Não, as pessoas, isso que vocês, principalmente a profissão de vocês, é muito importante levar isso para as pessoas. Porque aquela ideia de que a vacina de Oxford, a vacina chinesa é a solução dos nossos problemas, poderá ser. Mas é como eu disse desde o princípio, haverá uma série de etapas, a doutora Joana também falou nisso, e que a gente pode ter bons resultados, médios ou nenhum resultado. Inclusive, dentro do que a doutora está falando, é muito importante a gente saber que nós sabemos ainda muito pouco com relação à imunidade associada ao vírus. Então, assim, a gente tem a possibilidade também de ter uma vacina que seja eficaz por um curto período de tempo. Aí, será que vai valer a pena imunizar todo mundo e essa imunidade demorar 3, 4, 6 meses? Toda a logística que vai se utilizar para imunizar e vai dar uma imunidade temporária? Porque muita coisa ainda está sendo estudada em relação ao vírus. Apesar de que, como nós temos já alguns estudos demonstrando que a comunidade científica já está adiantada, porque já conhecia parte dessa família de vírus, né, coronavírus, já tem um conhecimento prévio sobre SARS e MERS, que ajuda nesse desenvolvimento de vacina. A gente já tem a questão do sequenciamento do genoma viral. A gente tem um avanço tecnológico quando a gente fala na questão da tecnologia de bioengenharia para poder produzir a vacina de forma mais célere. A gente já tem aí um encurtamento na linha do tempo de avaliação, né, das fases do desenvolvimento da vacina. Apesar de tudo isso, que vai dar agilidade, além do fomento dos governos, estão investindo muito dinheiro para o desenvolvimento da vacina. Tudo isso vai ajudar no desenvolvimento mais rápido, mas a questão da eficácia, a questão da imunidade duradoura ainda é uma grande incógnita. Então, a gente tem que estar confiante, mas também com os pés no chão, para não estar pensando que vai ser Porque a nossa ideia é assim, nossa, que legal, vai ter vacina, nossa vida vai voltar ao normal. Então, cuidado, talvez não seja bem assim. Entendi. E você falou aí que os pesquisadores já conheciam essa família de vírus. Então, por que o desenvolvimento de uma vacina demora tanto tempo? Né? Eu sei que é um processo ultra complexo que envolve muitas fases, mas se vocês puderem passar um pouquinho por isso para explicar para a gente, né? Por que 18 meses? Né? E eu acho que normalmente uma vacina demora até mais, né? A comunidade científica está, inclusive, acelerando o processo por causa da pandemia, né? Mas por que mesmo assim demora 12, 18 meses? Eu posso até lhe dizer, eu fiz uma revisão sobre os tempos de vacinas. A malária, ela busca uma vacina há 140 anos e ninguém encontra. O ebola levou 57 anos e somente há 5 meses, e só 5 anos atrás conseguiu. Porque uma vacina, ela primeiro, ela é custosa, ela tem custo. Por que essa vacina está saindo tão fácil? Primeiro porque as pessoas se juntaram, os laboratórios não estão trabalhando isoladamente, existe um pool de pesquisadores com várias pessoas pensando ao mesmo tempo na mesma coisa, com o mesmo objetivo. Esse é um ponto. Segundo, a alocação de recursos muito grande, de uma vez. Então, isso tudo faz com que a vacina ela se torne possível, mais rápido ou menos rápido. Além do mais, tem o que a gente chama da esperteza do vírus. O genoma desse vírus foi descoberto agora em janeiro, e isso ajudou muito para que os pesquisadores começassem a estudar. A Oxford saiu na frente porque já tinha alguma coisa com o SARS em 2003 e já tinha alguma coisa com o MER em 2012. Mas veja, isso ajudou. Mas se ele não tivesse esse boom, essa coisa toda de uma vez, as coisas não sairiam tão rápida como estão saindo. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam.
E, além do mais, também ninguém sabe, como eu falei, da esperteza do vírus. Uma coisa é in vitro, outra coisa é em vivo. Está aí a AIDS. 37 anos que a gente busca, quase 40 anos que a gente busca. E o vírus da AIDS é inteligentérrimo. Então, é complicado você conseguir a efetividade, o número de dose, o anticorpo, a segurança imediata, a segurança a longo prazo. Está aí a vacina de dengue, quantos anos foram utilizados para fazer, e ela não é uma Brastemp, ou seja, ela não funcionou como esperado. Teve até vacina que foi tirada do mercado por questões de segurança. Então, não é que a vacina... Por exemplo, tem aqui no Brasil vários grupos bons tentando trabalhar com vacina, e o Brasil tem uma boa reputação de vacinas, de produção de vacinas. E aí, o que é que acontece? O que é que eles mais se queixam? Aporte de tecnologia e aporte financeiro. Então, essa vacina ficou mais fácil, ou está sendo mais fácil, porque há uma confluência de interesses simultâneos. Essa é a minha opinião. Não sei o que é que Joana acha. Então, a dificuldade de se fazer vacina, né, em parte pegando o que a doutora disse, mas assim, a gente sabe que para você produzir uma vacina, primeiro você vai fazer uma análise, você vai ter uma proposta de vacina, aí você vai analisar no meio molecular, intracelular, no laboratório. Depois disso, de muitos meses avaliando esse comportamento do vírus no nível molecular, aí a gente passa, depois que você observou que está seguro ali naquele ambiente, você passa os testes para a fase animal. Aí você vai utilizar um ratinho, né? Você vai ficar ali também analisando o comportamento do vírus, da vacina, da doença nesse animal. Aí depois você passa para o macaco. Tudo isso é uma fase após a outra. E depois que você analisou no macaco, aí você vai passar, então, para os testes em humanos, que aí tem as 3 fases, que é o que a gente está vendo aí. Já tem vacina que está na fase 2, 3. Mas o que acontece? No passado, a gente fazia isso, primeiro uma fase e depois outra. Hoje, por causa da necessidade da pandemia, a gente está tendo essas fases sendo trabalhadas paralelas. Ou seja, antes eu fazia primeiro na fase só laboratorial, depois eu passava para o rato. Agora eu tenho os momentos acontecendo de forma paralela, no laboratório, em animal e em humanos. Então, eu tenho diversas fases da vacina ao mesmo tempo. Isso tem dado uma celeridade, um custo maior para se desenvolver a vacina. Também a questão da produção da vacina, por isso que é algo demorado. A maioria das vacinas, elas são ou de vírus vivo atenuado, ou de proteínas virais, ou agora a gente está tendo uma modalidade bem diferente aí, né, que é o que está sendo testado na Alemanha, que são as vacinas por RNA mensageiro. Mas, em forma geral, a produção de uma vacina, você vai ter que pegar, por exemplo, aquelas que são de vírus vivo atenuado, você vai ter que pegar o embrião, ou seja, o ovo chocado, né? E colocar o vírus ali para multiplicar naquele ovo, naquele embrião, e depois purificar, depois processar e transformar em vacina. Então, é um processo lento, não dá para produzir doses de forma acelerada para 7 bilhões de pessoas, que é a população do mundo. Então, além das etapas, a produção, a questão de avaliação é lenta. Então, como a doutora falou mesmo, né, por causa da malária, até hoje a gente não tem. A gente tem vacinas que demoraram 40 anos. Então, a média para você produzir uma vacina é em torno de 10 a 15 anos, digamos assim. Então, não é um processo rápido e, além do custo, ele é demorado por causa disso. Agora, a gente está tendo uma aceleração desses processos, fazendo vários passos ao mesmo tempo para tentar dar uma resposta mais rápida para a questão da pandemia. E, inclusive, para a gente ter uma produção rápida de vacinas, aí você vai ter que ter investimento como essa, que é de RNA mensageiro, que é uma vacina nova, que não foi testada em humanos ainda, né? A gente não sabe como é que vai ser,
E só essa vacina, por exemplo, você teria a possibilidade de fazer uma quantidade maior para atender um número maior de população no mundo, né, de vacina. Mas ainda é algo novo. Não sei se outra coisa, só para complementar, Joana, que também é necessário para a vacina que os comitês de ética e as legislações também concordem até o aceleramento das fases. Dessa vez, muita coisa está acontecendo sem avaliação prévia. As avaliações poderão ser feitas a posteriori ou durante os processos. Porque, por exemplo, a vacina de DNA ou RNA mensageiro, ela já vem sendo estudada há muitos anos, mas ela tem algumas dificuldades, porque muita gente tem medo de usar isso e infectar. Então, se você usa vírus atenuado, você vai ter um limite, porque você não vai pegar imunossuprimido, nem gestante, porque ela pode aparecer como doença. Então, há também, se ela, em vez de proteger, vai exacerbar a doença na hora que você aplicar. Então, quando você faz uma vacina e que você tem a ideia, está lá dormindo e tem a ideia e leva para o laboratório e começa a pensar, porque o pesquisador é assim, ele passa o tempo todo pensando, ele, ao mesmo tempo, não pode fazer sem ter as legislações, sem submeter isso para os comitês de ética. Então, isso também leva tempo para análise, para ser visto. Várias perguntas são feitas antes mesmo das respostas. E agora a gente está vendo um pouco ao contrário. A gente está vendo as produções sem as respostas. Então, quem é que vai dar a resposta? Vai ser realmente nesse prazo de 12, 18 meses, quando for ser registrada para vir a produção, porque ela vai ter que ser avaliada por um comitê. Então, é muita coisa acontecendo, e aí é como eu disse no princípio, para agora ter esse aceleramento, houve uma convergência. E com a Ebola, ela desenvolveu em 5 anos, quando já se pensava em ter há 50 anos, também houve uma convergência de pandemia mundial. E ela ficou restrita à África, e foi quando todo mundo foi fazer a convergência para ter a vacina. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que passar para a população. Vocês têm esse poder de passar para a população, que não é um toque de mágica. Que até lá todo mundo vai ter que se cuidar, que a vacina não vai ser a solução para todos. Entendi. A gente falou um pouco aqui agora de táticas de aceleração de produção da vacina, né, de fases simultâneas, mas que riscos que a vacina corre de ser acelerada desse jeito? A doutora Joana falou aí das fases simultâneas para acelerar o processo. Isso pode trazer alguma consequência para a eficácia da vacina? Sim. Em primeiro lugar, veja, se você acelera, você não tem tempo de observar as consequências. Você pode ficar muito eufórico, pode ficar vendo coisas que aparecem de imediato. Por exemplo, nesse trabalho agora, eles já viram, nessas que foram publicados, tanto da chinesa quanto da Oxford, que ela dá endurecimento no local, ela dói, ela pode dar febre, ela pode dar astenia, ela pode dar dor de cabeça, ok? Mas você não sabe o tempo de anticorpogênese, ou seja, a gente viu que a vacina de Oxford, ela produziu em 14 dias imunidade celular, que protege, é a imunidade de memória, ela protege contra, é o que a gente falta quando tem AIDS. Quando a gente tem AIDS, a gente não tem imunidade celular. E essa ela conseguiu estimular a imunidade celular, ótimo. E ela conseguiu, em 28 dias, ter os anticorpos, que é a imunidade humoral, IgG, né, as imunoglobulinas. Então, quanto tempo isso vai ficar? Então, se eu acelero e digo que está tudo bem, eu posso estar fazendo, como a doutora Joana falou, uma vacina que só dure 6 meses ou 3 meses. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ter que ter uma nova dose. A de Oxford, ela disse que é uma dose.
Mas aí, ok, investiu, né, 2 doses já em termos financeiros, porque ela está arriscando, que pode ser que precise de 2 doses. Outra coisa também, elas podem no futuro se combinar. Então, é uma pergunta, quem é que vai ganhar essa... Não é um ranking, isso também tem que ficar claro. Nós não estamos no ranking para descobrir quem descobriu primeiro a vacina. Porque pode ser que lá na frente uma vacina ajude a outra. Como a gente hoje tem, por exemplo, várias vacinas combinadas. Porque uma ajuda num canto, aí eles vão se juntar, aí o que eu tenho de bom junto com o teu que é bom, o que deu errado no meu, eu supero com a da outra. Então, isso vai também acontecer ao longo dos anos. E só quem vai dar as respostas são as etapas. Então, a gente não pode pular a etapa, porque a gente pode ter problema. E outra coisa, isso não é só em meses. Exemplo, eu posso descobrir, depois de 5 anos, que a vacina está dando um problema orgânico. A pessoa pode estar tendo problemas porque foi vacinada em algum tempo com aquela vacina. E a vacina pode sair do mercado. Então, tudo isso tem que ter paciência. Porque os pesquisadores não vão ter essas respostas de imediato. O que pode acontecer, que eu vi muito eles falando e as pessoas apostam, é pelo menos pegar um grupo de risco, que seriam idosos, crianças e profissionais de saúde que estão mais expostos, para poder ver se essas pessoas têm imunidade e protegem mais aquele grupo. Mas, por exemplo, os idosos têm problema de envelhecimento do sistema imunológico. A gente não sabe até que ponto a resposta dos idosos que a gente tanto anseia será tão boa quanto a gente espera. É mais ou menos, é muito complexo. Diz aí, Joana. Então, só complementando um pouquinho, você falou muito bem, né? Essa questão da aceleração das etapas, a gente tem que ver com certa cautela, porque a gente pode passar por alguns problemas, a gente pode ter problema imprevisível. Porque quando você vai por todas as etapas e o tempo, você vai monitorando todos os efeitos adversos, todos os possíveis problemas. Quando você acelera as etapas, nem sempre você vai conseguir captar quais são os problemas associados à vacina. Além disso, a gente tem um outro fator, que é o fator epidemiológico. Quer ver? Por exemplo, a vacina da dengue, né? Para a gente no Brasil, a vacina da dengue, uau, que legal, vacina da dengue. Aí surge chikungunya e dengue. Aí você dá a vacina da dengue e se você pega chikungunya, a pessoa tem risco de fazer um Guillain-Barré. Né? Então, assim, essas associações só com o tempo você vai ver. Então, como a doutora falou, a gente tem que ter muito cuidado. O ideal é que se vá por grupo de risco, né? Porque aí se você tem, como a gente vê que a letalidade, ela varia com a idade, varia com alguns riscos, então aí você vai ter um benefício maior nessa população que está sob o risco maior, que é a doença, o coronavírus. E aí a vacina, mesmo que ela tenha um efeito, às vezes, não tão agradável, mas com relação à pandemia, você vai salvar aquela vida. Então, isso tudo tem que ser visto com muita cautela, com muito cuidado, passado pelos órgãos fiscalizadores e estar sempre monitorando essas pessoas que foram imunizadas. Então, não dá para fazer assim todo mundo e de uma forma acelerada também, até porque, como algumas vacinas, como essa, por exemplo, de RNA mensageiro mesmo, a gente não sabe quais são as consequências no futuro, né? É tudo muito novo. E até a forma de introdução do RNA, a forma de aplicação, a forma de produção, o RNA, por exemplo, é uma molécula que às vezes é instável, porque ela é uma cópia do DNA. Então, será que essa cópia foi real? Será que não veio com algum problema na hora de você fazer a transcrição? Então, assim, são vários fatores. A gente está falando também de biologia molecular, de mexer com o genoma, com o gene. Então, vacina é uma coisa sensível e tem que ter muita responsabilidade na hora de se executar as etapas necessárias para imunizar a população. E outra coisa também que a gente tem que ver
nós temos, principalmente em alguns países, e nós fazemos parte desses países, a própria antivacina. As pessoas não querem tomar. Então, o que é que acontece? Agora mesmo foi feito um estudo, a polio, que é uma vacina que erradicou, voltou em alguns lugares, ainda é problema em alguns lugares, os reforços aqui no Brasil não chegaram a 33%, 40%. Tem várias crianças não imunizadas para pólio. Sarampo, desde 2017, né, Joana? A gente está tentando que as pessoas se vacinem. Então, gente, é muito complexo. O idoso diz, não vou tomar vacina porque eu vou adoecer. Não é que ele vai adoecer, é porque ele tem um sistema imunológico, principalmente o timo, e o sistema que é responsável pela imunidade dele, envelhece. A imunidade dele, o timo, começa a ficar cheio de células adiposas e não produz anticorpos. E aí ele diz, eu adoeci. Não é que ele adoeceu, a vacina é fraca. Não, é porque a vacina tem um limite para determinadas faixas etárias. Então, isso tudo precisa estar listado, com estatística, com vários estudos, para que os pesquisadores que estão nesse ranking de vacinas, eles possam dar respostas mais seguras. Porque também não adianta pegar um dinheiro muito grande e produzir uma vacina que, quando começar a aplicar, para, suspende. E o dinheiro que foi gasto para produzir essas vacinas? Que é muito caro, né? Porque agora, inclusive, o custo está mais elevado ainda, porque a gente não está... A gente está importando e está fazendo várias etapas de forma paralela e isso aumenta o custo de produção das vacinas. Então, assim, para chegar nesse momento de aplicar, é um longo caminho e muito recurso envolvido. Então, assim, realmente, a aceleração dos processos tem que ser vista com certa cautela. Certo. Não é fácil. Doutora Silvia, voltando um pouquinho no que você estava falando sobre ser ranking, né? Sobre não ser uma competição entre os diferentes tipos de vacina. A gente tem uma pergunta aqui da Luísa Caires, que chegou pelo Facebook, que ela quer saber se é possível adotarmos mais de uma vacina no país, caso as duas fiquem prontas em tempos semelhantes. Ou se a gente escolher uma... Não, sim, como existe hoje, e da meningite. São vários tipos de vacina, são várias empresas de vacina, às vezes até uma... Porque é o seguinte, as vacinas também têm o que se chama adjuvantes. Adjuvantes são substâncias que potencializam. Então, hoje tem vacinas que a empresa descobriu que se botar uma substância a mais, potencializa, aumenta a imunidade, evita efeitos colaterais. Então, pode existir mais de uma. A gente tem houve épocas que a gente está, logo no início, 2 tipos de vacina para pólio, né? 2 tipos de vacina para... Tem vários tipos. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. A gente não pode polarizar. A gente não pode estar nessa coisa de dizer a empresa A ganhou, a empresa... Não, gente. Quanto mais esses pesquisadores estudarem, trabalharem, e tentarem descobrir os mistérios desse coronavírus, bingo, eu agradeço todo dia a eles, porque não é fácil. E se eles chegarem à conclusão lá na frente que eles podem fazer um pool com uma única vacina, pegando as vantagens de todas, também pode acontecer. O que é que você acha, Joana? Eu acho, exatamente, concordo com a senhora, doutora. E outra coisa, eu tenho a questão de custo-benefício, tem vacina que vai ser mais barata, tem vacina, às vezes, que se torna cara por alguns leves efeitos colaterais. Então, assim, se a gente tem a oportunidade de ter diferentes tipos de vacinas e produção também, um único laboratório é capaz de produzir vacina para todo mundo. Então, é o momento de juntar forças mesmo, de unir
e de tentar ver o que é viável para cada país. Sem falar que tem as variações genéticas, às vezes, dependendo da população, uma vacina é melhor que a outra em determinada comunidade. Então, é um momento de termos, sim, várias vacinas, vários laboratórios, porque as técnicas são diferentes. A gente viu aí, por exemplo, a vacina da China, que utiliza um vetor, né, que é o adenovírus, que aí eles utilizaram o adenovírus de humano. E aí, quando foram fazer a vacina na população, várias pessoas já tinham anticorpos contra o adenovírus e inativaram aquela vacina. Aí já de Oxford, eles já usaram o quê? Já usaram o adenovírus de chimpanzé, que aí a gente não tem o risco de ter essa imunidade e vai facilitar, no caso, a imunização da população. Então, é extremamente necessário a gente ter esse número de cientistas, de pessoas investindo em diferentes tipos de vacinas. Inclusive, a gente tem disponível. A gente tem disponível, por exemplo, no Brasil, a da meningite, né? A CWY, uma vacina contra a meningite, que você cobre vários tipos de cepas, e você tem a meningo-C. A meningo-C você dá na rede pública, que é mais barata, e a CWY, quem tem condições, paga na rede particular, por exemplo. Então, assim, são variações que a gente tem as opções para poder se proteger, e eu acho que é mais benéfico dessa forma. E um outro exemplo também, você veja, a vacina da gripe. A gente tem que todo ano estar vacinando. Por quê? Porque os vírus que circulam num ano não necessariamente são os vírus do outro ano. Só que ela não é para evitar a gripe, ela é para proteger mais a população idosa que já tem um sistema imune já deficiente, para ela não ter tanta pneumonia. Porque se ela fica exposta aos vírus do ano passado, do ano retrasado e desse ano, ela vai ter muito mais chance de ter uma pneumonia. E assim, ela já está vacinada dos vírus passados, ela já está mais protegida de uma série de vírus. Então, ela se vacina agora para se proteger. Então, a gente não sabe também como essa do coronavírus vai ficar. Porque também o coronavírus pode mudar. A gente está diante de um ser invisível, altamente esperto. Eu sempre considerei o vírus do HIV um dos mais inteligentes do mundo. Mas estou vendo que ele está páreo a páreo com o corona. A vantagem, até o momento, é que parece que o corona a gente vai conseguir, a gente já está conseguindo algumas vacinas. E o do HIV a gente não sai do canto, correto? Nem para tratamento, porque é um pool de medicamentos, não existe aquele que eu tomo e fico boa, um único, é um pool. E não tem uma vacina ao longo desses 37, 40 anos. E o corona parece que perde um pouquinho na esperteza. Os cientistas encontraram brechas para poder minar ele. Enquanto que do HIV é rocha. É uma rocha muito dura. Então, são exemplos para mostrar que não existe fórmula mágica. Não existe, né, Joana? Exatamente. Entendi. A doutora Joana estava falando aí dos tipos de vacina, né? A vacina chinesa, como estão chamando, a diferença para de Oxford. A gente também tem a vacina da Moderna, da Pfizer, né? O Daniel está perguntando aqui quais que são os tipos de vacina em teste no Brasil, né? RNA mensageiro, vírus modificado, etc. E qual que é a diferença entre elas? Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre a diferença dos tipos de vacina, principalmente sobre as que estão em teste aqui no Brasil, né? Se a doutora Joana quiser começar. Ok. Então, geralmente a gente trabalha em torno de 4 tipos de vacinas, né? Dependendo da tecnologia que você vai utilizar. As mais comuns são as chamadas de vírus vivos atenuados ou inativados. Ou seja, você vai utilizar um vírus e você vai diminuir a capacidade dele de infecção. A gente vai fazer no laboratório a deleção de algumas bases, né, para poder fazer com que esse vírus não seja agressivo, ou você vai inativar totalmente o vírus e vai levar esse componente para dentro do nosso corpo para simular uma infecção.
e aí nosso organismo vai responder como se tivesse uma doença leve. Eu chamaria de uma forma gentil, né, de imunização, sem passar por todas aquelas etapas da doença. A outra forma é você utilizar não o vírus atenuado, mas sim utilizar partículas virais, proteínas virais. Aí, por exemplo, o Butantan, eles estão fazendo uma vacina que eles pegaram os fragmentos, aí você tem como se fosse o vírus oco, você tira o material genético de dentro e você vai utilizar só as proteínas de superfície. No caso do coronavírus, por exemplo, eles estão investindo muito na proteína S, spike, né, que é a espícula que fica na parte externa do vírus, que é onde o vírus usa para poder encontrar a chave, o receptor na célula para entrar na célula. Então, inibindo essa partícula, essa proteína, o vírus não consegue entrar. Então, no Brasil tem algumas empresas trabalhando com proteínas, né? Tem a GSK, tem a Sanofi também, tem investido nisso, e aqui no Brasil também. A de vírus vivo atenuado, por exemplo, esse é o mais frequente. E a gente tem uma forma de vacina que você usa um vetor viral, que aí, no caso, são as que estão mais promissoras atualmente. O vetor viral de escolha no momento é o adenovírus, porque o adenovírus é um vírus que na gente ele causa um resfriado leve. E ele circula muito e não traz nenhum problema para a gente de forma geral. O máximo que você vai ter é uma leve dor no corpo, um espirro. Então, ele já é um vírus que convive bem com o ser humano. Então, eles estão utilizando como vetor o adenovírus. Aí, por exemplo, a vacina de Oxford, por exemplo, uma delas, ela é pelo adenovírus, como eu falei, só que eles utilizaram o adenovírus do macaco. Porque quando eu utilizo um vetor com material genético do coronavírus, para que meu organismo produza imunidade contra o coronavírus, eu preciso que o meu organismo não tenha também anticorpos contra o adenovírus, senão ele vai matar o adenovírus antes de produzir os anticorpos para o corona. Então, a vacina, por exemplo, de Oxford, uma delas, ela é utilizada um vetor viral. A da China, por exemplo, na China tem uma que está sendo utilizado aí o adenovírus que circulava entre a população. Então, eles já tiveram problema com essa, utilizando o vetor. A outra forma de vacina, porque eu falei duas, né? Eu falei três. Falei de vírus atenuado, de fragmento de proteínas, o uso de vetores. Agora nós temos uma quarta forma de vacina, que é essa nova, que está sendo bem promissora, né? Mas que é nova, não foi testada assim ainda, a gente não tem os resultados, que é a que a gente chama de RNA mensageiro. O que é isso? A gente tem a célula do vírus e você tem o material genético. O RNA mensageiro, o que ele é? Ele é um fragmento que ele vai fazer uma cópia do material genético que está no núcleo da célula. Então, esse RNA, por exemplo, ele vai codificar as proteínas do vírus. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse RNA no laboratório, vão replicar esse RNA, a parte que interessa, por exemplo, que são as proteínas de superfície do vírus. Aí eles vão injetar no nosso corpo o RNA. Ou seja, nesse quarto modelo de vacina, eu não tenho que passar pela produção lá do vírus de novo, todo aquele arsenal que eu preciso para produzir a vacina. Eu vou só produzir o RNA em laboratório e vou injetar essa substância de RNA no corpo do indivíduo. Aí o que vai acontecer? Esse RNA ele vai se incorporar à minha célula e aí no núcleo, no citoplasma da célula tem uma maquinária que vai produzir as proteínas do vírus e aí produzindo as proteínas do vírus, o nosso próprio organismo vai produzir a proteína e o anticorpo. Então, eu vou passar várias etapas de produção de anticorpos, porque tem algumas vacinas que o processo de produção é bem diferente. Né? No caso dessa do RNA, meu próprio organismo vai fazer isso. Mas isso também vai simular uma possível doença. Por exemplo, se eu me infecto por vírus, o vírus ele não é ativo fora de uma célula. Quando ele penetra no nosso organismo, ele faz o mesmo caminho. Ele entra na célula, ele utiliza o maquinário celular para se reproduzir e sair. E aí, nosso organismo vai e desenvolve imunidade contra esse vírus. Essa vacina de RNA é a mesma coisa, só que eu não vou estar introduzindo o vírus.
eu vou introduzir a partícula que me interessa, porque aí meu organismo vai produzir imunidade, por exemplo, contra a proteína S, que é a espícula, né? E aí vai produzir anticorpos, o vírus vai entrar e vai conseguir se ligar, encontrar a chave necessária para poder produzir a doença. Então, na verdade, são esses 4 tipos de vacinas que a gente tem. Essa de RNA mensageiro, ela é uma das que estão sendo analisadas lá nos Estados Unidos e na Alemanha, e em parceria também. É uma das vacinas que talvez seja a técnica futura mais utilizada, porque aí você elimina, por exemplo, aquelas pessoas que têm alergia ao ovo, por exemplo. A da gripe é uma vacina que é produzida só no embrião ali do ovo, né? Aí quem tem alergia, às vezes, ao ovo tem problema. Essa do RNA, você vai sintetizar dentro do seu organismo, então, supostamente, vai ter menos efeitos colaterais, você vai ter menos custo de produção, porque você vai necessitar de maquinários tão para a parte de produtividade da vacina, você não vai precisar de muito arsenal, e aparentemente vai ser mais fácil, mas é uma incógnita, porque você está mexendo aí com a parte de síntese intracelular, né, no nosso organismo. Não sei se eu consegui explicar de forma mais adequada. Uma outra coisa, tanto a vacina de Oxford quanto a chinesa, que estão sendo testadas aqui, tanto a Fiocruz quanto o Butantan, disseram que essas vacinas não são utilizadas em ovo, então já diminui um pouco de problema de alergia a pessoas que têm alergia ao ovo. Agora, eu queria chamar a atenção que não só tem essas vacinas, existem hoje pesquisadores brasileiros, os heróis brasileiros, que não têm esse aporte financeiro tão grande para estar desenvolvendo tudo tão rápido, mas que são pessoas. Exemplo, nós temos hoje em Minas Gerais, do Ricardo Gazinetti, uma vacina 2 em 1, que ela pega o vetor viral replicante da Oxford e a influenza. Então, ela poderá imunizar para influenza e corona. Tem uma outra também estudo, do professor Calil, que também tem um pesquisador também de Oxford, ela usa partículas inertes, que é o que eles chamam de vírus-like partículas, que é o VLP, que já foi usado, inclusive, pelo Butantan na vacina da hepatite B. Tem outro grupo em Minas Gerais, do Dr. Célio Costa, que está tentando usar o BCG como vetor, como adjuvante para ativar a imunidade. Tem também uma outra da USP, Luiz Carlos, que usa nanopartículas. E ainda tem uma da Fiocruz do Rio de Janeiro, que está usando a bioinformática, desenhando peptídeos. Veja, gente, que gama de ideias, de tecnologias sendo feitas. Agora, qual a diferença dessas vacinas? Elas vão levar mais tempo. Provavelmente só a partir do próximo ano, depois. Por quê? Por causa dos investimentos. E elas estão passando pelas fases todas de uma forma menos acelerada. Então, é muito bom saber que temos também vacina no Brasil. Qual a importância disso? É por conta da produção e do leque de pessoas que vão ser imunizadas. Então, tanto na vacina da Oxford, quanto na vacina chinesa, tanto do Butantan quanto da Fiocruz, eles assinaram nos contratos transferência de tecnologia. Não é só vir aqui, aplicar e ir embora, não. Eles vão aplicar, fazer seus testes, mas também vão ter o compromisso de transmitir tecnologia. Qual a importância? É que nós poderemos também ter produção dessas vacinas. E veja, eu falei em 1, 2, 3, 4, 5, 6 vacinas brasileiras, além de mais ou menos umas 20 vacinas que estão aí andando. Ao todo são quase 140 projetos, 146 projetos. Agora, isso vai afunilar. Não vão ter todas. Vai chegar um momento que umas vão conseguir melhores resultados e melhores
maior segurança, com resultados bons. Então, veja, a gente está começando um mundo novo de vacinas para um novo coronavírus, para o coronavírus. Agora, nós temos hoje uma série de vacinas que não estão sendo usadas e as pessoas continuam suscetíveis. Aí eu cito muito a polio e o sarampo. Então, veja que confusão, né? Todo mundo pensando no corona e outras doenças, né? Ainda tem a dengue, né? Que ainda tem a chikungunya, como a doutora Joana falou, tem a zika. É muita coisa. Além do desenvolvimento, o desafio é ainda convencer as pessoas a se vacinarem, né? E ainda tem os grupos anti, né? Que fazem propaganda anti. É complicado. Bom, doutoras, eu falei que a gente ia conversar por uns 40 minutos, acho que a gente já estamos chegando aí nos 50. Acho que a gente pode encaminhar para o encerramento. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, chamar a atenção para alguma coisa, citar algum outro ponto. Eu queria só dizer o seguinte: esperem a vacina com paciência. A música de Lenine, Paciência, ouçam todo dia no acústico, que é lindíssima. Ela deixa a gente mais calmo, certo? Agora, por favor, até lá, use os 4 pilares. Use máscara, higienize a mão com água, sabão, complementada com álcool gel. Desinfete, faça a desinfecção e a limpeza do ambiente, porque o coronavírus pode ficar num plástico até por 4 dias, numa maçaneta de aço até por 2 dias ou 3. Tenham o distanciamento físico, que eu sei que às vezes é difícil, morando numa casa, num lugar, num espaço de 5 metros quadrados, 10, 20 pessoas, mas pelo menos evite, eu sei que é ruim para a gente, abraçar, beijar, apertar a mão, certo? Lembrar também que essa mão, esse abraço, se por acaso for dado, não pode botar a mão nos olhos, na boca, no lugar que o corona possa entrar. Tem que higienizar logo imediatamente com álcool gel, se não tiver água e sabão. E se tiver depois água e sabão. E o quarto é o distanciamento social. Saiam, vão para os lugares que estão flexibilizados, porque lugares flexibilizados, eles têm protocolos. Mas o que é que a gente está vendo? Eu digo porque eu trabalhei agora nos protocolos. Os protocolos estão lindos, maravilhosos. As empresas, os locais, os estabelecimentos estão cumprindo a risco, porque tem fiscalização. Mas a gente está vendo as pessoas com atitudes que não têm protocolo. Então, não usam máscara, se aglomeram, ficam juntas. É difícil. Há um protocolo para restaurantes que foi feito até 8 horas. O que é que a gente está vendo? As pessoas chegam nos restaurantes ou nos bares, começam a beber de 4 às 8. E aí estão juntas, bebem de todo jeito, pegam na mão, se alcoolizam. Gente, a vacina ainda são esses 4 pilares. Infelizmente. Eu só gostaria de dizer que o jornalista tem um papel fundamental nesse processo, ajuda muito quando traz a informação de forma equilibrada e com os conteúdos adequados. Então, espero que esse fórum seja bastante útil e que renda bons resultados para que a gente tenha uma comunidade mais bem informada. E concordo com os 4 pilares que a doutora Silvia falou. Agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí um pouco para o trabalho de vocês. Também obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada também. Prazer em conhecer, Joana. Perfeito. Eu espero que este webinar tenha sido útil para quem assistiu. E agradeço de novo o tempo da doutora Silvia e da doutora Joana também. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia.